Sejam muito bem-vindos à nossa consulta de bastidor. Eu, Nicola Biancardi, médico cirurgião plástico, estou aqui do lado da minha colega de profissão e amiga, Bianca Ohana. Oi, gente, tudo bem? E hoje é dia de rock, Bianca. Hoje é dia de rock, bebê. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, que eu conheci como Eduardo Simão, mas não conheci como Eduardo Cello. Eu vou passar um pouquinho antes de eu falar tudo bem, Eduardo, tá? Mineiro de Belo Horizonte, foi baixista do Detonautas e hoje é documentarista, produtor musical, diretor artístico. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Vamos começar a nossa conversa aqui falando um pouquinho da onde vem esse nome Cello. Bom, é uma história bem complexa, cara, mas eu vou tentar resumir, tá bom? Resume ela pra mim, por favor. Eu lembro que eu tinha 20 anos, eu morava em Ilhéus e cuidava de uma pousada, administrava uma pousada, dos meus tios, mas administrava. E lembro que quando baixou a temporada, não tinha mais ninguém para conversar, então eu fiquei carente ali e resolvi instalar a internet na pousada. Isso foi em 96, a internet chegou no Brasil em 95, então era uma internet de escada muito lenta. E eu, quando entrei na internet, procurei as salas de bate-papo, que eu já sabia que existia do Mirk, né? Antigamente existia um Mirk. Entrei na sala para conversar com alguém, só que demorava tanto para baixar, sabe? Que era conexão de escada, e a página vinha lentamente. O que isso tem a ver com o meu nome, né? Vamos lá. Baixando, tá. E quando eu consegui entrar na página, eu já estava quase meia hora tentando entrar. E quando eu entrei na página, entrou assim, Anonymous. Aí eu falei, alguém sabe como é que eu coloco um apelido? Aí um cara que estava na sala falou, usa esse comando aqui para você entrar na sala. Aí mandou um comando. Aí eu peguei aquele comando, copiei o comando, colei no navegador, direto. Enter. Aí Cello entra na sala. O cara não me avisou que eu tinha que tirar o nome dele que estava ali no meio e botar o meu. Então eu passei a entrar como Cello. Você então, roubou o nome do quando cara. Quando eu entrava na sala, eu derrubava ele. E às vezes eu percebia que eu caía da sala porque ele estava tentando voltar. Então, numa dessa de Cello entrar na sala, foi quando a gente formou o Detonautas. Nossa. Numa sala de bate-papo, então as pessoas que estavam ali, que eram músicos, que tocavam, queriam formar uma banda, me conheciam como Cello. Então, a partir dali... E nenhum de vocês se conhecia e essa relação isso começou aí, dessa forma. Pois é, cara, porque quando você forma uma banda, geralmente você forma com quem você já tem alguma afinidade, né? Um amigo, um irmão e tal. E ali eram pessoas que se conheceram depois de 20 anos de idade, com outra experiência de vida, né? Com outra cabeça, cada um vindo de uma criação e tal. Então, isso aí foi o início. O Detonautas veio de uma sala de bate-papo na internet. E deixa eu te fazer uma pergunta assim. A fama, ela é muito boa, né? O sucesso é muito bom, mas a fama, ela traz algumas consequências, né? Como é que foi isso da fama para você? Porque todo médico, né, pensa em ter sucesso, né, Bianca? Com certeza, mas sucesso e fama são coisas diferentes, né? Exatamente. O que a fama trouxe pra você, além do lado... Aliás, qual o lado ruim da fama? Porque o lado bom, eu acho que a gente conhece, né? Mas qual foi o lado ruim da fama? Então, lado ruim da fama. A gente, quando está dentro, não pensa em lado ruim da fama, né? Você acaba sendo conduzido por aquilo, você é levado pela fama, né? As pessoas passam a gostar muito de você, tapinha nas costas, sorriso. Então você começa a achar que você é legal, que você é superior, que você é incrível, que você está ali, você é diferente do resto do mundo. Isso acontece com todas as pessoas que atravessam a fama, principalmente quando você está na primeira parábola, né, que eu chamo a primeira subida do artista ou do profissional. Porque eu faço uma analogia muito grande com a questão dos médicos. A gente enfrenta uma carga horária de trabalho muito longa, cargas de plantões e tudo, mas o preço para nós é nosso desgaste mental. Uhum. Eu acho que é o mesmo desgaste, né, Bianca? Existe um desgaste muito grande, né, do artista, do médico, enfim, de qualquer pessoa que está se dedicando a fazer alguma coisa, né? Não, o que eu queria chamar uma atenção antes da gente continuar o bate-papo é que o tema desse programa, né, é o bastidores da transição de carreira dele. Né? E o que isso, algumas pessoas podem se perguntar, o que isso tem a ver com o consulta de bastidores. Fazer a transição de carreira para uma coisa que vai te dar mais prazer e tudo, tem tudo a ver com saúde mental e qualidade de vida. Então, eu acho que tudo que vai ser falado aqui hoje se encaixa no nosso conceito de saúde, que não é somente um bem-estar físico, mas mental e social. Então, com certeza, tem uma história bem interessante. A gente está querendo saber mais sobre isso. Pegando o gancho do que ele tinha falado sobre a fama, né? Tipo, a fama, quando ela tá dentro de você, você não pensa direito.
Você apenas é conduzido a viver disso, né? E se você vive dentro disso por um período muito grande, você acaba se fechando. Você não pode sair do quarto do hotel, você não pode ir ao shopping, não pode ir pra rua. Então você acaba se limitando por criar na cabeça que você realmente é muito conhecido. Isso, na época que o Detonautas estava bem famoso, a coisa estava tocando 3 músicas na rádio ao mesmo tempo, era vamos chamar de a bola da vez. Nessa época a gente quase não tinha o que fazer, a não ser estar dentro de um ônibus, hotel, camarim, van, e é isso. E deve ser uma loucura você estar trocando com tanta gente e logo depois tá tão sozinho. Exato. Né? Você passa muitas horas sozinho e de repente você está na frente de um palco com milhões de pessoas ali te olhando e mandando uma energia para você. E a gente só tá vivendo. E você passava muitas horas na estrada, né? Era quase um confinamento. Era um confinamento. Aquilo para sua saúde mental, para uma pessoa que vive tantas horas ali, isso tem um desgaste muito grande. Mas eu vou te falar, isso é um preço muito ruim da fama. Assim, a gente está falando sobre transição de carreira também, né? Eu, quando comecei na música, eu tinha 16 anos tocando violão. Depois, com 22, eu fui aprender contrabaixo, mas a fotografia já estava... Você já começou com a arte já estava comigo disso, desde né? os 9 anos de idade, eu já usava 9 videocassete. 9 anos. Videocassete, filmadora, meu pai tinha isso, então eu comecei a gostar disso, de filmar, ver o que eu tinha filmado, e fotografar com 36 poses, acabar logo, ter que ir lá revelar a foto e voltava. Então tinha um pouco disso, desse romantismo da imagem. Essa arte, então, sempre esteve presente e, na verdade, não começou Então eu acabei música. usando isso dentro das viagens, dentro do ônibus, não tinha o que fazer, eu ia lá pra frente, trocar ideia com o motorista e fotografar a estrada. Ele dizia, cara, eu acho que algum dia você vai fotografar uma nave, alguma coisa assim, você vai ficar rico com uma foto um dia, de tanto que você faz isso. Então, ele sabia o quanto eu gostava, né? Eu ficava na frente trocando ideia com ele e registrando. Às vezes eu queria acordar o pessoal da banda, porque eu vi uma paisagem incrível para fazer umas fotos e tal. E o pessoal aderia a essa ideia de ser acordado? Muito difícil, cara. Muito, né? Acho que eu tinha mais essa coisa da imagem. Tanto que eu dirigi vários clipes, fiz vários roteiros. Eu era o cara que mergulhava, aparecia menos, mas ficava mais nos bastidores. Então, quem acha que eu estou começando a fazer isso agora, não tá equivocado. Você já estava fazendo uma transição antes mesmo dentro da fama e do sucesso, eu já estava fazendo isso. Poxa, que interessante. E é aquela coisa, é o prazer de estar fazendo o que você gosta. Tem uma história que a gente até estava conversando e eu adorei essa história. Foi uma história que eu ri muito, acho que foi a melhor quebra de alguma parte do seu corpo, da sua vida, né? Que é a história da MTV. Já algumas. Já quebrou algumas, né? Conta aí pra gente. Já visitei muito médico por ter quebrado, assim, mas essa da mão, a banda tinha sido chamada para fazer uma gravação do Casa da Praia MTV. E a gente teria algumas entrevistas ali dentro, passar o dia inteiro numa casa em Marizias, um lugar incrível, né? Paradisíaco e tal. E aí perguntaram se a gente não podia jogar um vôleizinho ali para fazer umas imagens. E tá bom, a gente jogou 5 cortas. No 5 eu dei a cortada e o baterista subiu junto comigo e acertou minha mão. Então ele quebrou 2 dedos da minha mão. Isso no primeiro dia? No início da parada, no início da história toda ali. Então meus 2 dedos viraram pro lado assim, aí na hora eu pensei, cara, eu tenho 12 shows na agenda. O que eu vou fazer? Primeira coisa, aí todo mundo se desesperou e eu saí correndo para ver se eu botava gelo, né? Quando eu cheguei na porta da casa, assim, eu abri a porta quase desmaiando, né? Eu sou muito fraco para essas coisas. Eu quase desmaiando. Quem abriu a porta foi a Daniela Scarelli. Foi a melhor abertura de porta da sua vida. Ela abriu quando eu vi que ela estava chegando, eu já estava desmaiando. Aí eu aproveitei, eu desmaiei. Aí desmaiei em cima dela, ela me segurou, assim, o que houve? Aí eu tive que mostrar minha mão quebrada e tal. Desmaiou mesmo, Eduardo? Desmaiei mesmo. Eu só acordei quando estava no sofá, assim, com a mão latejando, assim, né? E ainda fiz pão de queijo com ela, a gente, né, fazendo pão de queijo com a Daniela. Você ainda fez quase que um programa de culinária ali ainda, na casa não sabia o que tinha MTV. acontecido. Eu sabia que eu tinha machucado a mão de uma maneira agressiva. Além de produtor, além de tudo isso, ainda pode... Mas teve uma coisa bacana nisso, que com a mão quebrada, eu não podia mais tocar. O Raimundos foi uma banda contemporânea, né, que o baixista tinha acabado de sair da banda. E aí a gente chamou o Caniço para me substituir em alguns shows. E ele topou. Então fizemos acho que uns 8 shows com o Caniço. E eu pude assistir o show da minha própria banda. Então eu ia perguntar isso agora. Como é que foi você assistir o trabalho que a sua própria banda fazia? Foi uma visão diferente, não foi? É quase impossível você assistir o teu próprio show. É impossível. Você não vai assistir. Mas naquela condição foi quase isso. Né? Porque eu pude assistir vários shows.
Então eu me coloquei no lugar dele, eu via o posicionamento, eu via como cada um se relacionava com o público, com a própria banda, com a luz. Então isso aí, várias dicas foram chegando. Né? Exato. E eu pude assistir e poder levar isso para a banda. Então a gente conseguiu corrigir alguns detalhes, acrescentar e fez diferença. Então, de alguma maneira, quebrar a mão foi super positivo na minha carreira. E esse retorno é importante, até porque a gente, às vezes, né, Bianca, nos nossos consultórios, a gente não consegue ter a visão que o paciente tem do nosso trabalho. Então é diferente a gente se ver. Com certeza, por isso que pesquisa de satisfação é tão importante, né? Pra gente ter um feedback. Como é? Pesquisa de satisfação é tão importante pra gente ter um feedback do que tá acontecendo. A gente às vezes não consegue enxergar aquilo que a gente faz. A gente acaba não enxergando e sempre pontuando que o nosso trabalho tá ok, tá bom. Mas às vezes quem tá sempre pode melhorar, a gente, né? Porque acaba que, fazendo uma analogia à música, o nosso consultório, o nosso centro cirúrgico é o nosso palco. Ali é o nosso momento, nossa hora da estrela, para contextualizar com a música, que é a mesma coisa quando você está no palco. Então, às vezes é difícil a gente entender que a nossa fala está sendo adequada para aquele paciente, ou ele está entendendo o que a gente está falando, e às vezes a gente usa uma língua. O médico tem muito essa mania, eu vou falar por mim, às vezes a gente usa uma linguagem um pouco rebuscada demais, sabe? E que não atinge o objetivo. Né? Que o objetivo é a orientação. Exato. E ali é o nosso palco, ali é o nosso show. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a essa transição que houve para os documentários. Sim. Quando você saiu do Detonautas em 2013, você foi pro Tahiti. O que essa viagem mudou? Eu vi uma entrevista sua contando dessa viagem e eu me interessei pelo olhar que você teve pela questão social. Me conta um pouco como é que foi isso. Sim, não, na verdade, assim, em 2013, eu fiquei no Detonautas de 97, quando foi fundado, até 2013. Então foi quase 18 anos, né, na estrada ali com banda. Mas chegou uma hora que eu estava decidido a sair e seguir carreira no cinema. Então, quando saí da banda, eu fui fazer o que eu estava com vontade, que era estudar cinema para fazer roteiro, direção, fotografia, direção de fotografia. E logo que eu saí da academia de cinema, eu fui chamado para fazer um documentário no Tahiti, na Polinésia Francesa, na aldeia de Tiahupo, para registrar ondas gigantes, a cultura local. E passei quase 2 meses numa aldeia maori, ou seja, eu saí da banda... Mas você já pesquisava sobre essa aldeia? Não. Como é que surgiu isso? Não, uma das pessoas que estava fazendo o curso da academia de cinema, ela estava com um documentário engatilhado. Aham. E aí ele foi para lá para escolher algumas peças para E foi o seu primeiro documentário mesmo após tendo formado na academia? Tendo feito a academia de cinema foi o primeiro que eu fiz, mas antes eu já tinha feito alguns documentários, a própria banda, né? Já fiz clipes de alguns artistas, do Pensador até, e do próprio Detonautas eu já fiz. Então, assim, já estava no sangue aquilo. Eu só queria aprimorar, pegar um pouco mais de técnica, né? Para poder falar com um pouco mais de respaldo. Assim. E esse documentário, ele tem uma pegada social, ele tem um cunho social, não tem? Você tem essa visão de fazer documentários que tenham esse propósito social. É engraçado porque... Eu lembro quando estava no próprio Detonautas, que às vezes a banda ficava no hotel e eu saía com uma câmera na mão, então eu queria ver a cara das pessoas, eu queria ver o povo na rua, trocar ideia. Geralmente eu ia no cara do barbeiro, assim, o barbeiro sabia tudo. Onde era a melhor cachoeira, onde era o lugar para comer, onde tem muita gente, pouca gente. Então ele sempre tinha uma dica de alguém local. Então essa coisa de interagir com as pessoas sempre teve muito presente. No camarim, às vezes, você fazia um show de 1h30, ficava 3 no camarim. Então era gente do Brasil inteiro. Eu rodei todos os estados do Brasil várias vezes para ficar conversando com as pessoas que iam lá, queriam conversar com você depois do show. Para elas aquilo era mais importante que o próprio show. Então isso aí me fez ter a vontade de documentar isso. Documentar a vida das pessoas, a gente chama as pessoas normais. Somos todos normais, mas na visão delas... Elas são as pessoas normais. Anônimas, que tem um dia a dia. Exato, tem um dia a dia comum do interior do país ou da própria capital, mas que estão tendo aquela vida ali que não envolve a fama, não envolve essa loucura toda. Entendi. Mas tem sucesso, né? Tem o sucesso, cada um tem o seu sucesso. E você teve a oportunidade de conhecer, então, diversos estados, diversas cidades, cada cantinho desse país. Bianca é lá de Belém do Pará, eu sou capixaba. E você vê que a gente tem um abismo, não um abismo, mas a gente tem culturas completamente diferentes, a gente tem comidas completamente diferentes. A maneira de reagir, de agir e reagir, sabe? Existe uma coisa cultural muito diversificada no Brasil. Muito.
Por exemplo, Minas Gerais, para mim, é o estado mais conservador do país. Eu sou mineiro, posso falar disso. E você é mineiro. Eu sou mineiro, sei que é assim. E eles olham de um jeito muito peculiar. Tem uma história bem curiosa, que uma vez o Hold estava montando o palco e tinha um cara que era assim, um mineiro bem do interior. Eu posso falar do mineiro porque eu sou mineiro. O cara tava com um chapéu de palha, uma camisa de linho, uma calça azul de linho, né, meio entreaberta, mascando um galho de planta. Era um personagem. Bem caricato, e né? olhando pro Hold, mascando, olhando pro Hold. Aí o Hold olhou para ele olhava pro Hold, aquela cena. Do nada ele falou, ô velho, ô velho. Aí o Hold olhou e fala, irmão, ele, você não é nada não, né? Aí o Hold olhou para ele, como assim? Ele, isso é eles? Aí o cara falou, eles quem, cara? Ah, você não é nada não, e saiu andando. Tipo assim, pra ele é natural, você não é nada não, quer dizer, você não é da banda. Não é da banda. Você é um integrante da banda? Não, ele falou, você não é nada não, mas você não é nada. É ingênuo, sabe? Não é com maldade. Então, tem gente que interpreta como maldade, mas foi ingenuidade, é deles, é local e é interior. E você consegue captar essa diferença? Captar a diferença de cada região, da maneira que cada um vem falar com você. Como é que veio a história do rompimento do tendão que mudou cara, você pro audiovisual? Na verdade, assim, antes... Foram várias transições de carreira, né? Várias transições de carreira. Mas quando eu voltei do Tahiti e me vi no Brasil, de novo, né, cara, tendo passado por uma experiência numa aldeia indígena, morando com os maores, aquela experiência religiosa, espiritual, né? Então, voltando para o Brasil, eu falei, não, aqui eu também tenho que manter isso. Quero manter de que forma? Aí eu encontrei isso no slackline. Eu comecei a praticar o slackline com muita frequência. Para quem não sabe, slackline é aquela anda na corda fita de equilíbrio, né? Vamos chamar de corda bamba, né? Mas é uma Tem fita. na praia, né? Em qualquer lugar. Tem duas árvores, você prende ali e começa a praticar. É difícil? É muito difícil no Equilíbrio. início. Mas acho assim, difícil é você passar para medicina, né? Isso é difícil. Slackline é moleza. Boa. São dificuldades diferentes. Tudo bem, aceito, concordo. Mas o slackline ali foi para mim uma missão, porque na época eu voltei um pouco chateado com o que eu via no Brasil em 2015, né? Tava uma crise enorme no país e eu vindo da Polinésia, chegando aqui, me vendo, né, num país em crise, aquilo começou a me preocupar demais. Então eu comecei nesse lugar onde eu praticava slackline, eu conhecia muitas pessoas da rua também. Eu praticava na beira da praia. Era o modo de você ter a troca. E começava a conversar com pessoas e tal, interagindo ali. Só que isso aí me levou para as ações sociais, de fato, mas de fato também o slackline me levou ao rompimento do tendão de Aquiles. Eu pratiquei tanto aquilo ali, e aí um certo dia eu fui jogar futsal e ele rompeu no futsal. A culpa caiu no futsal. Caiu no futsal, mas na verdade foi do slackline. Então ali eu tive que ficar praticamente 6 meses sem andar. Uau. Foi um rompimento de 100%. Você teve que operar? Tive que operar, puxar o tendão. Vocês entendem disso, né? Tem que puxar o tendão. A gente é cirurgião plástico, mas a gente entende um pouquinho. Foi basicamente uma cirurgia plástica interna, assim, né? Porque eu tive que tirar o hálux. Elevou o nível da ortopedia. Você viu como a ortopedia? Nossos amigos ortopedistas estão ouvindo isso. Deve estar feliz agora pela interação. Eu tive que tirar um pedaço do tendão do dedão do pé, que é o hálux, para poder reconstruir o meu tendão. Então, a partir dali, eu não sentia movimento nenhum. Eu não sabia se eu ia voltar a andar. E ficava deitado horas e horas. E aí, até chegar à fase de fisioterapia, eu só podia ficar deitado. Isso foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Aí depois ficou bom, pandemia. Exatamente. Mas até ficar bom, levei 6 meses. Nesse período, eu estudei web design, marketing digital. Peguei todo o material que eu tinha feito da minha história de vida com banda, e destrinchei o que era melhor, o que não era, e criei um site, coloquei o material dentro. E isso aí, assim nasceu a Agência Transforma. Foi em 2017. Então, se eu não tivesse me machucado, eu talvez não tivesse feito essa limonada, né? É verdade. Então, às vezes as coisas ruins acontecem. Bom, né? Exato. As coisas ruins acontecem para que você faça alguma coisa. Faz alguma coisa. Se machucou, algo aconteceu, pensa se não é um recado. Um freio, um sinal, né? Um freio ou um sinal para que você faça algo diferente naquele momento. Deixa eu aproveitar que você falou de planejamento audiovisual, para a gente falar um pouquinho disso. Nós médicos temos muita dificuldade, eu vou falar por mim, de divulgar o nosso trabalho. Então, como que funciona essa questão de planejamento, de estratégia audiovisual? Como é que você vê isso? Explica um pouquinho para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, para que
possa, assim como eu, aprender um pouco de como divulgar o trabalho, como que você tem essa visão. A gente pensou da seguinte forma lá na agência. A gente tem que criar um método para que qualquer pessoa que chegue aqui, ela entenda como a coisa funciona. Então, baseado nisso, a gente criou o estudo dos círculos, que está baseado no círculo 1, 2 e 3. O que é o círculo 1? O que você tem domínio, o que você é bom, o que você é melhor. Isso aqui eu sou melhor, isso aqui eu sou muito bom. Então, se você é muito bom em alguma coisa, você vai falar sobre isso com propriedade, com facilidade. Vai fluir naturalmente. Vai fluir. Alguém faz uma pergunta sobre o que você entende, você vai simplesmente falar. Você não vai se preocupar com mais nada. Então, o teu círculo 1 é de onde você tira qualquer tipo de conteúdo para você explorar nas suas redes sociais, na sua vida, na sua família, em qualquer coisa. Você pode criar um estudo do círculo para qualquer coisa. O 2, círculo 2, é o que você precisa melhorar. O que eu preciso melhorar? O que eu quero fazer, mas eu preciso melhorar? Quem define é a pessoa. O que eu quero fazer. Isso pode mudar a cada semana, a cada mês, isso a cada hora. Depende de você, depende da própria pessoa. Eu sei o que eu tenho no círculo 1, eu sei o que eu preciso melhorar. E eu sei o que eu quero aprender. Também está no círculo 2. Eu sei o que eu preciso aprender para alcançar o que eu quero fazer, o meu objetivo. Você sempre sabe, se você começa a anotar, você vai ver o que você tem e o que falta. O que falta está no 2. E no círculo 3 é tudo que você não é e nunca vai ser. Se você define, olha, nunca vou usar verde. Os nãos, né? Não vou usar verde. Não vou falar sobre um assunto ou outro. Então, o não está no 3. Não sou isso daqui. Já aconteceu de sair coisa do 3 para o 2. Já aconteceu, mas é muito raro. Você, quando define o que não é, tem a ver com a sua personalidade. E isso é até interessante para você poder criticar, por exemplo, sem deixar a pessoa magoada, né? Porque círculo 1, exatamente. Você não consegue, por exemplo, Nicola, você não é tão bom em comunicar-se com a câmera. Então vamos trocar isso do círculo 1 para o círculo 2. Nem precisa falar isso. É só falar, olha, Nicola, que tal a gente colocar o teu desenvolvimento com a câmera no círculo 2? Já foi. Nem precisa falar que não funcionou. Você já falou aquilo que a pessoa precisa e às vezes, melhorar de uma forma que não agrediu ela. Pois é. Para mim, assim, vocês dois hoje, né, fazendo esse trabalho aqui de estar falando no microfone e tal, não é bem a postura do médico. Ele não tem muito elogiando isso porque ele é nosso diretor, tá? Tá puxando o nosso Mas eu tô vendo aqui, ó. Você tá vendo, Bianca? Mas eu tô vendo que vocês dois estão no círculo 1 aqui. Vocês estão debatendo super bem com todo mundo que chega aqui no programa e vem trocar uma ideia. E por quê? Vocês estudaram sobre isso, sobre as pessoas que estão vindo aqui. Vocês estão fazendo porque vocês querem. Então, isso está no círculo 1 de vocês. Então, como é que o médico se coloca nesse lugar de comunicação e de uma comunicação efetiva? Porque também não é copiando o que a blogueira faz ou que o artista faz que a gente vai conseguir chegar lá. Mas eu acho que tem que, assim, no meu pouco entendimento disso tudo, mas conhecer o seu público, né? E você realmente ter uma linguagem que esse público entenda o que você quer falar. E aí desenvolvendo as suas habilidades, né? Trabalhando as habilidades, né? Esse ciclo aí foi fantástico, achei maravilhoso. Você consegue chegar lá de uma forma melhor. Achei ótima essa metodologia. E você sabendo que é sempre uma evolução, não tem é assim que faz. Não, você vai descobrir. Isso vai facilitar, né, para que você encontre a sua melhor forma de se comunicar com as pessoas. Acho que comunicação em tudo. Tem gente que não consegue, no seu relacionamento a dois, se comunicar e dialogar, né? Então, verdade. Tudo é pautado num bom diálogo, numa boa comunicação. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a algumas coisas que eu vi no seu Instagram, na sua rede social. Você tem muitos textos. Como que é a vida espiritual do Eduardo? Isso teve uma mudança depois que você começou a gravar documentário, ter essa visão social? O que mudou? Porque eu vejo seus textos, eles são textos muito bons, muito profundos. E eu queria entender qual foi a chave dessa mudança. Como é que foi isso? Olha, a escrita, né, o roteiro, isso aí já vem desde pequeno também. Eu gostava muito de escrever. Mas a partir da hora que você começa a observar mais do que ser observado, mesmo estando desse lado de sucesso e fama, eu ainda observava mais do que era observado. Eu gostava muito de ver o que estava acontecendo. Então eu dava sempre um jeito de observar o mundo. E através das ações sociais foi uma delas. Ir para a rua e conversar com gente de rua. Né, viajar fazendo isso. Então, de alguma maneira, isso aí me trouxe um pouco dessa empatia, né, com o ser humano, com o outro, com o próximo. E encontrar um lugar
para que eu pudesse fazer algo. Então, através dos textos, foi uma maneira que eu encontrei. Um propósito de maior. poder falar, atingir as pessoas mais profundas, e até quem não tem essa profundidade, através de um texto ali, eu já vi acontecer algumas vezes. As pessoas dizendo que se emocionaram e tal, encaminhou para alguém. Então, sempre tem algo a ver com existencialismo e profundidade. E sempre, qualquer texto meu. Eu vi um muito interessante da gaivota, dela vendo a área externa, como se fosse um olhar da gaivota sobre a janela. Né? Eu faço um texto como se... Foi no início da pandemia esse texto, que eu falo que eu estava vendo a liberdade daqueles seres do lado através da rede de proteção, mas na verdade quem estava narrando essa história era o pássaro. Não respondeu sobre o documentário da Amazônia. Verdade. Então mudou de assunto aqui para não dar spoiler. Você viu, né? Para não dar bizu. A gente deve passar um período nas aldeias, conversando com os indígenas, descobrindo várias etnias ali. Então, a gente traz mais novidades para vocês sobre projetos, isso. Sim. É um projeto bem grandioso, assim, e a gente tem certeza que vai dar super certo. Bom. Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui conosco. Valeu. Eu tenho uma última pergunta. Já que a gente quer fazer a diferença na vida das pessoas que estão escutando esse podcast, qual conselho que você daria para alguém que está pensando em fazer uma transição de carreira? Olha, que bacana. Não desistir. Se é isso que você quer, você vai lá, desenha o teu estudo dos círculos, o teu 1, 2, 3, para que você, na tua nova carreira, saiba o que você precisa fazer, o que você faz de bom e o que você não vai poder fazer a partir daquele instante que você decidiu mudar de carreira. E sabe que é um processo. Não é do dia para a noite, né? É um processo, você vai penar, mas você não vai desistir. A mesma coisa, eu imagino, aconteça com os médicos quando estão começando uma carreira, com o músico quando está começando uma carreira, ou qualquer pessoa de qualquer área profissional que queira começar uma carreira. Ela vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. E a transição é um recomeço. É um recomeço, encara como um recomeço, não fica tão apegado, se você teve muito sucesso na tua outra área e nessa aqui não ainda, mas vai ralando, faz o que você fez na outra. E é uma transição, você largar uma e começar outra, você pode fazer, não é um processo, né? Mantenha a sua dedicação sempre, e a disciplina fundamental para qualquer conquista na vida, né? Eu falo muito, para concluir isso daí, sobre a história dos 8 pratos para o sucesso. Os 8 pratos. Você sabe aquele cara que roda a varinha? O prato? Ele coloca o prato na varinha e ele roda. Aí ele vai lá, coloca um prato. Ele pega outro prato, outro, roda e mantém. Quando ele está lá no 5º prato, o primeiro está caindo. Ele tem que voltar e mexer. Então ele fica fazendo isso para que todos os pratos fiquem no lugar. Só que eu vejo, às vezes, colocando no lugar do artista, o artista às vezes chega com um prato de ouro e vários pratos de plástico. Eu falei, cara, não adianta você chegar com um prato de ouro e ter isso aqui. Você tem que colocar todos os pratos no mínimo de bronze. Sim. Então, é essa coisa de você saber o que você precisa fazer para cada área que você está querendo se dedicar. Não é um prato só, não eu sou bom só nisso, não. Você tem que ser bom em várias coisas, inclusive se comunicar nas redes sociais ou pessoalmente. Hoje a comunicação ela é fundamental. Exato. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Obrigada, Eduardo. Valeu. Foi um prazer muito grande ter você prazer aqui. Muito grande. Obrigado, Nicola, Bianca. Tá sendo um prazer estar trabalhando com vocês nesse podcast. Juntos, tá? Vamos nessa. Você vai ter que aguentar a gente. Vamos em frente. Gente, até a próxima consulta.